Amém, meus queridos. Abra aí a sua Bíblia, segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Tem 2 anos que eu preguei uma palavra aqui em cima desse texto. E hoje estarei pregando novamente sobre esta palavra. Amados, vocês lembram, né, que nós estamos falando sobre a consumação dos séculos, né? Sobre o fim de todas as coisas e sobre como será na consumação dos séculos, como será a conclusão de tudo aquilo que Deus já começou. Como será que vai terminar tudo isso? Então, eu quero que você abra aí nesta carta e nós vamos ler. A palavra de Deus, ela fala muitas coisas, muitos textos e muitos aspectos sobre esse tema consumação. É claro que os irmãos entendem que esse tema, nós não vamos abranger todo esse assunto apenas em um mês, né? Digamos, em 4 semanas, em 4 domingos. Mas nós vamos dar uma pincelada, como já foi falado aqui, para que nós possamos entender, né, alguns pontos principais que antecedem a volta de Cristo, que antecedem a consumação e a conclusão de todas essas coisas. Então nós temos falado aqui de alguns sinais, não é? O pastor Davi falou sobre as guerras, sobre os conflitos que já houveram e que ainda está acontecendo. Eu falei sobre a apostasia, né? Sobre o desvio de pessoas, né, que estão na presença de Deus, andam por certo tempo, mas apostatam da fé. E domingo passado foi pregado aqui sobre o que, irmãos? Avivamento, né? Que é um dos sinais também do fim dos tempos, é o avivamento, né? Que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E esse Espírito Santo já está derramado sobre nós. O Espírito Santo, nós já temos ele já está atuando em nós e por meio de nós. E é ele quem nos convence da justiça e do pecado e do juízo. Então, meus amados, hoje, né? Nós estamos vendo aqui, como a gente leu, o apóstolo Pedro aqui, ele preocupado com os irmãos, né, para quem ele tinha escrito. Aqui não tem uma igreja, né, mas ele escreveu essa carta, a primeira e a segunda, dá a entender que foi escrito para as 5 maiores, as 5 grandes províncias ali do império, né, e ele estava escrevendo para os irmãos que habitavam dentro dessas províncias, e ele vai ali encorajar os irmãos a perseverar na fé. Ele vai lembrar para os irmãos que vai se introduzir no meio deles pessoas mal intencionadas, vai se introduzir pessoas que vão pregar heresias, né? Então a gente escuta falar muito do anticristo. Quando o anticristo vai voltar? A gente fica muito com isso na cabeça, mas foi pregado aqui também que muitos anticristos, né, já vieram, muitos já se fizeram anticristos. Nessa expressão anticristo, quem vai falar dessa expressão mesmo é o apóstolo João, porque nas demais escrituras não fala esse termo. Mas o anticristo é tudo que se levanta contra a palavra de Deus, né? Então muitos já se fizeram anticristos. Então o apóstolo Pedro está dizendo, olha, tomem cuidado com esses heréticos que estão se introduzindo no meio da igreja, porque aqueles falsos profetas que estão no meio da igreja, o que é que eles querem? Eles querem fama, eles querem aparecer, eles querem sucesso. Então vocês prestem atenção nos tais. Prestem atenção nesses tais, porque eles não provêm de Deus, fujam deles. E aí Pedro, ele começa argumentando nesta carta o seguinte, né? Amados, escrevo-vos esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Então o que está acontecendo aqui? Pedro está dizendo, meus queridos, eu estou escrevendo, não é coisa nova. Vocês já sabem do que se trata. O que eu estou vos falando aqui já foi falado pelos profetas. Quais profetas? Né? Isaías, Jeremias, né, Ezequiel e tantos outros que vieram
Amós, Obadias, por aí vai. E ele está falando, vocês já sabem o que foi pregado. E também que foi falado para os apóstolos. Então eu não estou falando de coisas novas, eu estou alertando vocês que nos últimos tempos, nos últimos dias, virão escarnecedores. Amados, o escarnecedor é aquele que zomba das coisas de Deus. É aquele que ele é irônico a respeito das coisas de Deus. Nós sabemos de frases de astronautas que já subiu até o espaço e eles ironicamente falaram em jornais. Nós subimos ao espaço, mas nós não vimos nem Deus e nem anjos. Então isso são escarnecedores. São pessoas, que não têm o temor de Deus. Então a igreja, como a Ellen falou, o apóstolo Paulo ali rigorosamente ensinando, os pastores, os homens de Deus, os diáconos que cuidavam das igrejas naquela época, eles tinham esse cuidado com o ensino, com a pregação, para que a igreja crescesse uma igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja realmente embasada sobre os fundamentos dos apóstolos. Então ele fala, cuidado com esses zombadores, Os zombadores são os que riem da palavra de Deus. Eles não creem que Jesus vai voltar. Muitos não creem nem que Jesus veio. Muitos não creem nem que Deus existe, quanto mais que Jesus vai voltar, Então ele está falando aqui, eles rejeitam a ideia de Deus. Então tome cuidado com esses enganadores. Amados, nós sabemos que Deus, ele é um Deus de juízo, é um Deus que se ira. Mas a ira de Deus, ela não é semelhante à nossa. Uma ira emocional. A ira de Deus, ela opera a justiça. Quando Deus se ira, é como zelo que ele tem pela sua palavra. É um cuidado que ele tem para com o seu povo e para com a sua palavra. Como, por exemplo, quando ali em Mateus 21, Jesus, quando ele vê as pessoas sendo enganadas, animais defeituosos sendo oferecidos como sacrifícios para Deus, ele chega lá e com uma ira santa, ele fala, saiam deste lugar, porque aqui essa casa não é comércio, essa casa não é covil, ela não pode ser esse covil de ladrões e de roubadores que estou vendo aqui. A minha casa será chamada casa de oração. Então nós sabemos desse Deus de amor, mas desse Deus também que ele é justiça, que ele vai julgar todas as coisas quando ele voltar. E a gente treme diante dele. Mas o nosso tremor não é de medo. O nosso tremor é de temor, é de respeito, é de confiança, de saber que nós temos um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, que conhece cada um de nós pelo seu nome, conhece cada estrela do céu pelo seu nome. Então é uma grandeza imensurável, é uma grandeza que não se pode medir. Então nós trememos diante dele por isso, mas o ímpio não. O ímpio treme diante dele como Satanás treme diante dele, porque sabe que no dia que Jesus voltar, será dia de vergonha para muitos deles. Como está escrito lá no profeta Daniel, capítulo 12. Aquele dia será de vergonha para muitos, mas será glorioso para aqueles que perseveram em servir ao Senhor. Amém? Então, amados, nós certamente pode ter certeza que quando o Senhor vier, o Senhor nos levar, o Senhor vai nos levar para um lugar melhor, Essa semana eu estava andando na rua e um menino perguntou para a mãe, lá no céu vai ter muito ouro? Eu não aguentei, irmão, eu entrei na conversa. Eu disse, vai ter muito ouro e nós vamos andar em ruas de ouro, não é nessas ruas feias aqui do Parque Bristol. Eu estava saindo ali do céu, aí a mãe dele disse, glória, é isso mesmo aí, muito ouro, Então olha que bonito, a mãe ensinando para o filho. Aí eu lembrei na hora de Deuteronômio, ensina a palavra de Deus ao teu filho, ao deitar-se, ao levantar-se, andando pelo caminho. Então essa criança, certamente a mãe tinha ali instigado um diálogo sobre a vinda de Cristo, sobre a nossa estadia lá no céu. E aí eu lembrei disso. E aí, queridos, nós, um dia também a igreja, cada um de nós vai ter um julgamento, vai passar, todas as nações estarão diante do Senhor,
Todos estarão, grandes, pequenos, todas as nações, inclusive a nossa, o Brasil, estará diante do Senhor, né, para dar conta de como foi que os políticos daqui têm trabalhado em relação a todo o poder que Deus deu para eles. A gente acha assim, mas o Senhor vai julgar a sua igreja. Não, o julgamento começa pela casa de Deus, mas todos serão julgados, todos passarão diante de Deus para dar conta de como viveu aqui na terra. Porque cada um que veio aqui a este mundo, nós viemos com um propósito. Ninguém veio aleatoriamente. Nenhum de nós viemos aqui por acaso. Nenhum de nós. Então, o apóstolo Pedro está ensinando isso para nós. Olha aí, 1 Pedro 4, volte um pouquinho, nós estamos em 2 Pedro. Volte aí, 1 Pedro, capítulo 4, versículos 17 e 18. Ele diz, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Onde, né? Então a Bíblia está nos ensinando aqui que no final dos tempos, enquanto nós estamos caminhando, né, para esse momento aí, vai acontecer muitas coisas aqui na terra, já está acontecendo. Nós vamos viver um tempo difícil de imoralidade, de ilegalidade, mentiras, traições, né? Então, nós precisamos de Deus, irmãos. Nós precisamos estar firmes com Jesus, porque a Bíblia diz que se Deus, Ele não abreviasse os dias, os tempos, nós estaríamos perdidos. Fala que nos últimos tempos serão dias angustiosos, trabalhosos. Amados, nós já estamos vivendo esses últimos tempos. Que período da história tem pessoas mais depressivas e angustiadas do que agora? Que período da história nós temos visto onde tem muitas pessoas, mais pessoas com depressão dentro do quarto, que não querem mais sair para nada do que esse? Tempos angustiosos, tempos trabalhosos. E aí a Bíblia fala para nós, Mateus 24, 21 e 22, se você quiser abrir lá, pode abrir também, tá? Eu vou ler porque eu já coloquei o texto aqui. Ele fala, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Amém? Então perceba, eu não sei se você já se deu conta que parece que os dias estão mais curtos. Parece que os dias estão correndo mais rápido. Sabe o que é isso, amado? É Deus nos poupando da angústia. É Deus, né, nos poupando desses tempos angustiosos, abreviando, comprimindo, né, deixando os dias menores, o tempo mais curto, para que nós soframos menos. Para que nós soframos menos. Então, meus queridos, quando eu preguei aqui também, eu falei muito sobre a questão do esfriamento. O esfriamento do amor das pessoas irão se esfriar. E isso vai acontecer por quê? Por causa da iniquidade. Por causa do pecado. O pecado vai se multiplicar. Já se multiplicou e está se multiplicando. Tanto mais que o amor das pessoas vão se esfriar, né? E iniquidade, o que é iniquidade? É a transgressão da lei. É não obedecer à lei. E quando o anticristo surgir nesse mundo, ele vai atuar nesse mundo sem lei. Nesse mundo de relativismo. Quando não há mais lei. Quando a verdade passar a ser tida como mentira. Quando você tiver até medo de falar em absolutos. Quando você falar que Deus é absoluto, que Deus não tem princípio de dias, não tem começo, nem meio e nem fim. Você pode ser até apedrejado, morto, preso, jogado numa masmorra,
porque o anticristo vai atuar, o mundo está sendo preparado para isso. Mas Jesus, quando ele vier, ele vai levar a sua igreja. Ele vai nos tirar do meio deste fogo cruzado, no meio deste cerco que virá sobre nós. Porque a palavra de Deus fala que o arraial dos santos, os santos serão cercados. O anticristo vai batalhar, ele vai fazer guerra contra os santos e vai vencer. Amado, no estudo bíblico passado, eu ensinava para os meninos ali na parte de cima, e eu comentei com eles algo, né? Algo que está muito aí, um burburinho, se você ver, tem vídeos falando sobre isso, a questão, né, de pessoas poderosas. Recentemente nós tivemos esse caso aí do Elon Musk, né, que veio aqui ao Brasil negociar para colocar satélite, né, sobre toda a Amazonas ali, sobre internet para aquelas áreas isoladas. E aí, amados, nós percebemos que o mundo está se preparando para a vinda mesmo do anticristo. E aí as pessoas, né, eu ouvi um vídeo do Pozella, né, ele falando, o pastor Pozella, ele falando, as pessoas perguntando muito para ele: pastor, será que esse Elon Musk aí, ele é o anticristo? Ele falou: olha, eu não digo que ele é o anticristo, mas o mundo vai ficar bem preparado para quando o anticristo voltar. Porque, amados, só em volta da terra, ele comprou milhares, né, eu não sei nem dizer quantos satélites ele colocou em volta da terra. Ou seja, quando o anticristo voltar, a terra vai estar preparada. Não tem como você escapar, não tem como correr, nem para a mata, nem para o mar. Para lugar nenhum vai haver escapatória. Tempos angustiosos. Então, Pedro está dizendo para o povo aqui: tome cuidado, porque os dias são maus, tome cuidado com esses anticristos, porque quando Jesus vier, a igreja precisa estar preparada. Em outras palavras, ele está preparando a sua igreja, para que a igreja ela possa permanecer firme e não sair da presença do Senhor. Irmãos, quando Jesus voltar para nos buscar, vai ser um dia, como diz aqui, vai ser um dia grandioso, como está aqui no versículo 10. Ó. O dia do Senhor virá como um ladrão, vai ser de repente. Os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, a terra e as obras que nela há se queimarão, havendo de perecer todas essas coisas. Então, amados, vai ser um dia terrível. Vai ser um dia terrível para muitos, mas vai ser um dia glorioso para nós que estamos esperando. Para você que está perseverando. Quando eu estava vindo para aqui, eu encontrei a irmã Maria, indo para a igreja, aquela irmã que vem sempre aqui com a irmã Clotilde, andando devagarinho, com uma faixa no pé, mas com a Bíblia debaixo do braço. E aí conversei um pouco com ela, perguntei como estava a perna, as feridas, e ela falou: pastor, eu estou tratando, está melhorando, eu agradeço pelas orações da igreja, mas eu estou indo para a igreja, não vou ficar em casa não. E eu pensei e falei para ela: muito bem, irmã, não se deixe vencer não pelas dificuldades, porque aqui só são dores e gemido, mas aquele que perseverar, aquele que for até o fim, o Senhor vai honrar a tua fé. Então, meus queridos, é isso que nós estamos vivendo, né? Um tempo de iniquidade, a transgressão da lei, a rebelião, a impureza do homem contra Deus. É nesse mundo que nós estamos vivendo. Por isso nós precisamos pregar essa palavra com urgência. Nós precisamos pregar com muita urgência. Esses dias eu conversei com o Moisés, né, vendo as nossas pregações, eu percebi que ele colocou lá palestrante, pastor Henrique, palestrante fulano de tal. E aí eu falei para ele, Moisés, eu acho legal esse termo, você está fazendo um ótimo trabalho, mas você coloque pregação. Coloque pregação fulano de tal, porque a pregação é diferente de uma palestra. A pregação, ela tem a inspiração do Espírito Santo. A pregação, ela tem uma mensagem de urgência.
né? Quando é pregado aqui no púlpito, não é simplesmente ensinar ou palestrar, não. Essa mensagem é para fazer você e eu mudar. Antigamente, amado, a gente pregava sobre pecado, né? E as pessoas se arrependiam. As pessoas vinham aqui na frente, não precisava de apelo, você ficar implorando, suado aqui, passando a mão na testa, vem aqui, e não vinha uma alma viva aqui na frente, não. Antigamente a pessoa entendia o que era pecado pela palavra, enquanto estava sendo pregada. Quando o apóstolo Pedro pregou lá, foi mais de 3.000 pessoas se rendendo, se derramando aos pés do Senhor. Hoje não, irmãos, a gente fala de pecado, é como se a pessoa estivesse lá lixando a unha. É, irmão, porque a partir do momento que Deus está falando de pecado, que Deus está tratando comigo, o que é que tem que haver? Tem que haver quebrantamento, tem que haver mudança. Então a pregação, ela tem essa urgência. Ela não é simplesmente uma palestra. Ela tem essa urgência de fazer com que você e eu nos arrependamos. Muitas pessoas, irmãos, quando você prega, falam assim, pastor, mas todo mundo é pecador. A Bíblia mesmo diz lá, as coisas que convêm para o povo, eles sabem. A Bíblia mesmo diz que todo mundo é pecador. Eu peco, o senhor peca. Sim, eu peco e você peca. Mas há uma diferença entre nós. Há uma diferença daquele pecador que está se limpando no sangue de Jesus. Aquele pecador que está perseverando, do que aquele pecador que está sujo, mas não quer se limpar e não reconhece que é pecador. Há uma diferença. Há uma grande diferença, meus irmãos. Então, nós precisamos pregar essa palavra, porque a palavra, ela requer essa urgência, para que, quando você ouvir palavra de arrependimento, palavra sobre pecado, você olhe para você e você fale, realmente eu preciso mudar o meu estado hoje. Eu preciso mudar a minha direção, a minha rotina espiritual urgentemente. Eu preciso de uma nova direção. Está errado o que eu estou vivendo hoje. Eu estou gastando muito tempo com coisas supérfluas. Eu estou gastando muito tempo em frente a uma TV. Eu estou gastando muito tempo nas redes sociais. É você quem tem que dizer isso. É eu e você quem temos que nos vigiar e mudar a nossa rotina. Então, amado, eu pergunto para você, Jesus vai voltar, a palavra de Deus está dizendo que Ele vai voltar, e aí eu pergunto, como é que você está esperando essa volta? Como é que está sendo essa espera? Será que essa espera você está sendo conivente com você mesmo, com o seu pecado, dizendo, deixa como está, um dia vai se ajeitar. Não se ajeita, irmão. A palavra de Deus é clara. Só há perdão de pecado quando eu e você lemos as Escrituras e entendemos que ela é para nós, que ela é para eu e você tomar uma atitude a respeito do que está escrito. É por isso que existem cursos na teoria e na prática. Cristão precisa fazer, o crente precisa fazer esse curso diário, teoria e prática, teoria e prática. Nós precisamos, porque Jesus está voltando, como está dizendo aqui nessa palavra. Jesus está chegando, amado. Então, querido, muitas vezes, Jesus pregou ali aos discípulos e aos apóstolos sobre a sua segunda vinda, né? E quando Jesus, ele terminou de explicar, ali em Mateus capítulo 13, se você puder, pode abrir lá comigo. Mateus capítulo 13, ele, se você percebeu, ali tem muitas parábolas. E Jesus, quando ele terminou de explicar a parábola do joio e do trigo, ele fez uma aplicação para que a igreja, para que os apóstolos entendessem. Diz a palavra aqui no versículo 24: propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo
e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse: o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que viemos arrancá-lo? E ele falou: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa ou a colheita. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o trigo, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. E aí, amados, eles não entenderam essa parábola. Eles não entenderam essa parábola. O que aconteceu? Foi preciso Jesus explicar para eles. E aí o Senhor fala aqui na explicação, aqui em cima, ó, lá no versículo 40. Vamos ler o 38. Ele fala: ó, o campo é o mundo, a boa semente, os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-á na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas olha o que ele fala para os justos: então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Glória a Deus, amados. Então é isso, amado, que vai acontecer, né? Quando Jesus explica para eles, ele fala: olha, os anjos do Senhor virá, e ele vai arrancar tudo que é escândalo. Tudo que é escândalo, amado, nós precisamos estar atentos. Será que a minha vida e a sua não está servindo de escândalo? Será que a nossa vida não está escandalizando a vida do nosso vizinho, a vida dos nossos filhos, a vida do nosso colega de trabalho? Porque não é pelo fato de nós estarmos aqui ouvindo a palavra, trazendo a Bíblia, frequentando uma igreja, que o Senhor não está olhando para nós e julgando o nosso coração, que Ele não está perscrutando o nosso interior. O julgamento começa pela casa de Deus. E tudo que foi escândalo será arrancado, né? Diferente, né, de Mateus, lá no capítulo 24, que fala que quando o Senhor enviará os seus anjos, e eles recolherão seus eleitos dos quatro cantos da terra. Ou seja, os anjos do Senhor virão para nos levar para a glória. E também, da mesma forma, os anjos virão para recolher tudo aquilo que é escândalo. E ainda que muitos venham requerer diante de Deus, dizendo: mas Senhor, mas eu fiz tantas coisas no teu nome, o Senhor vai dizer: eu não te conheço. Afasta-se de mim, porque eu não te conheço. Então, meus amados, Jesus está dizendo que naquele dia haverá uma nítida separação do crente e do não crente. Haverá uma separação onde cada pessoa, ali, ele teve a sua chance em vida, mas naquele dia ele saberá para onde está indo, porque a separação é nítida. A separação nesse dia será algo que a pessoa vai entender, mas já será tarde. Porque, meus queridos, enquanto nós estivermos aqui, Deus está te dando chance. Deus está te chamando. É por isso que Pedro está insistindo com os crentes aqui. Muitos deles aqui estão dizendo: ah, não, Jesus não vai voltar agora não, né? Ele fala aqui, ó, o versículo 4, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas estão desde o princípio da criação do mesmo jeito. Permanecem como está, desde o princípio. Mas, meus queridos, aí ele vai
logo em seguida ele vai dizer algo. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então Pedro vai dizer assim, ó, eles, de vontade própria, eles rejeitam a palavra de Deus e zombam, dizendo, quando é que Jesus vai voltar? Porque desde que sou criança que eu escuto falar. Então isso é um alerta para nós como igreja. Estamos sentados aqui nesses bancos, ouvindo a palavra, ouvindo falar que Jesus vai voltar. Tome uma atitude hoje. Vamos tomar uma atitude hoje. Mudar a nossa rota espiritual. Porque muitos de nós estamos naufragando, porque a nossa vida espiritual declinou, porque veio o desânimo e nós não redirecionamos essa rota. Amados, viver sem Deus é uma tragédia. E essa separação, quando os que forem lançados nas trevas exteriores, que diz a Bíblia, ali haverá choro e ranger de dentes, é algo para sempre. É uma separação que não tem volta. Eu não sei de vocês aqui quem já ouviu falar em Joseph Stalin, que foi um revolucionário russo, né, na antiga União Soviética. E esse homem, ele governou mais ou menos de 1920 a 1953. E esse homem foi muito cruel. Disse que o período em que ele esteve ali foi um dos piores. Sangrento demais. Era um homem que ele não tinha amor, ele não preservava a vida de ninguém. Ele tinha uma filha e essa filha ninguém nem sabia que essa moça existia, né? E essa moça, o nome dela é até estranho, eu estou procurando aqui que eu anotei. E essa moça, ela era apaixonada pelo pai, a filha dele. E esse homem, ele matou muitas pessoas. E aí quando a filha dele chegou aos 16 anos, ela não entendia porque tantas pessoas desapareciam lá na Rússia. E aí ela falava assim, por que será que tantas pessoas somem e ninguém sabe mais notícia? E aí quando ela chegou aos 16 anos, ela descobriu como foi a morte da mãe. Ela descobriu que o sumiço da mãe dela foi justamente o pai que arquitetou, que deu sumiço na própria mãe. E aí essa jovem, ela mudou. Ela começou a pensar por si mesma. E ela começou a ver que o sistema comunista, ela falou, esse sistema sem Deus, esse sistema terrível aqui, que destrói as pessoas, não é para mim. E ela quis de todo custo se libertar, mas, irmãos, ela não conseguia. O Estado não deixava ela ir para lugar nenhum. Depois o pai dela, né, quando o pai dela morreu, ela tentou sair de várias vezes do país, até que ela conseguiu sair para os Estados Unidos, né? O nome dela é Svetlana, é porque é um nome russo, é estranho mesmo, Svetlana. Então ela foi para os Estados Unidos e ela falou uma frase, né? Quando ela já estava vivendo lá, ela mudou o nome dela e ela disse, eu não volto para o meu país, porque eu não quero viver em um lugar onde não há a presença de Deus. A história não diz que ela se converteu, mas ela percebeu, mesmo na sua impiedade, mesmo vivendo ali como gentia, né, um gentil, na verdade, no meio daquele povo, daquele sistema, ela percebeu que faltava algo. Deus. O amor de Deus, meus amados. É o amor de Deus que ainda mantém esse mundo de pé. É o amor do Senhor que nos mantém ainda, nós temos essa razão para levantar toda manhã, nós temos razão para trabalhar, nós temos razão, né, para fazer, para sonhar e para fazer todas as demais atividades, porque nós temos um Deus que é vivo, um Deus que afirma todos os dias que nos ama, um Deus que afirma, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Por mais difícil que esteja, nós temos razão ainda para isso. E muitas pessoas estão vivendo aí sem razão nenhuma mais para viver.
totalmente desajustadas. Totalmente desajustadas. Na quinta-feira eu fiz uma visita para alguém e essa pessoa está sofrendo muito, mas a pessoa não se rende. Não se rende a Deus. Não se entrega. Acha que tudo é o acaso. Acha que tudo não tem nada a ver, Deus não tem nada a ver, não interfere na vida da pessoa. Por quê, meus amados? Porque perdeu a esperança. Porque perdeu o foco. Perdeu a direção. Então nós precisamos urgentemente ouvir essa palavra que tem sido pregada. E nós precisamos urgentemente mudar o que deve ser mudado dentro de nós. Porque senão nós vamos passar a vida inteira nos enganando. E quando Cristo voltar será uma grande vergonha. E aí, meus irmãos, Pedro continua. Que eles voluntariamente ignoram isso, né? Que pela palavra, desde a antiguidade, aí ele vai lembrar aqui de quê? De Noé. Ele vai lembrar do tempo de Noé no capítulo 6, que a mesma terra, né, que foi tirada do caos, a mesma terra que habita hoje no meio da água, que é verdade, a terra é mais água do que terra, embora seja chamada de planeta Terra. Essa mesma terra, esse mesmo mundo foi destruído pela água. Então ele está lembrando aqui da história de Noé, para dar esperança para eles. Irmãos, a vida de Noé, eu estava pensando enquanto eu fazia essa mensagem, ele foi um homem tão cheio de fé, um homem tão corajoso para o seu tempo, que até aqui nos evangelhos Jesus lembrou dos dias de Noé, que naquele dia, quando Jesus voltar, as coisas vão estar do jeito dos dias de Noé, as pessoas distraídas. Noé teve um testemunho tão impactante, que tem hora, né, que a Bíblia tem uma passagem bíblica que fala assim, ó, ainda que Noé, Samuel ou Daniel orasse para mim, eu não te responderia. Ele cita o nome dos homens que tiveram um testemunho exímio, exemplar. Deus se lembra do nosso testemunho, irmãos. Ele lembra quem você é. Ele lembra das coisas que você tem feito no reino. Ele lembra do testemunho que você tem dado para as pessoas com quem você tem convivido. E aí ele vai lembrar aqui de Noé, meus irmãos. E aí eu fico pensando, Noé viveu num tempo de impiedade, mas Noé, ele teve coragem, ele levantou a voz dele e falou, eu creio em Deus, mesmo que ninguém aqui creia, eu creio, eu acredito nele. E aí o Senhor deu uma ordem para ele, para fazer uma arca. Irmãos, imagine a loucura, fazer uma arca no meio de uma terra seca. Agora, mais loucura ainda, é esperar 100 anos para essa promessa se cumprir. 100 anos. Se você procurar na Bíblia onde está escrito que foi 100 anos ou 120, alguns falam 120. Mas você não vai encontrar a data. Mas você vai supor que foram 100 anos pelo que está escrito na palavra, não é? Lá em Gênesis capítulo 5, vai mencionar que Noé estava com a idade de 500 anos, quando ele teve seus 3 filhos. Então, digamos que ele foi chamado, quando foi mencionado o nome dele aqui. Matusalém já tinha morrido, foi quem mais viveu, 900 e tantos anos. Depois da morte dele, o Senhor anunciou a destruição da humanidade. E aí Noé já estava com 500 anos. Aí aqui diz que, lá em Gênesis 7, se você quiser abrir lá, Gênesis 7, capítulo 6, diz assim, e era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra, e entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos, ele na arca, por causa das águas do dilúvio. 100 anos. E nós estamos murmurando,
Deus deu uma promessa para nós e a gente com tão pouco tempo não sabe esperar. Irmãos, isso aqui é uma fé firmada. É você saber quem é o seu Deus e confiar no que Ele diz. Você saber esperar a promessa acontecer na tua vida. Imagina tantas pessoas ali que conheceram Ele. Crianças que cresceram ouvindo Noé falando dessa arca, construindo essa arca. Se as pessoas não tiveram Ele como louco. Agora imagine que Ele não fez essa arca só. E Ele contratou um monte de gente para trabalhar nessa arca. Imagine as próprias pessoas que trabalhavam na arca com Ele, recebendo salário e zombando dele. Dizendo, mas Noé está doido. Nós vamos trabalhar aqui porque a gente está recebendo um salário. Mas esse homem está doido. Pense nisso. Imagine isso. E às vezes, irmãos, a gente tem medo de ser rejeitado. Né? Às vezes, a gente tem medo de ser rejeitado. A gente tem medo de se posicionar no nosso trabalho. Qualquer crítica, qualquer coisa que faz, você já se encolhe e fala, não vou mais falar de Deus aqui, nesse lugar não pode. Não pode. Não pode. Não existe. Não pode na linguagem humana, não. Quando Deus diz não, para Deus sim, não pode. Mas dizer não pode, para pregar a palavra de Deus, não existe. Qualquer lugar que você tiver, por mais proibido que seja, você tem que pregar. Você e eu, nós fomos enviados como atalaia para esses lugares, para que vida venha brotar. Para que os campos venham florescer de pessoas ali. A China, por exemplo, tem muitos crentes. Tem muitos crentes ali. Uma igreja que se move ali, que se brincar, maior do que a igreja que está em outros lugares, inclusive aqui. Nós não temos a dimensão do tamanho da igreja que tem ali. E é proibido. E nós temos medo de falar, vergonha. Eu estou sendo perseguido, e daí que eu e você estamos sendo perseguidos? Estamos sendo perseguidos por uma causa justa. Se essa perseguição de olhar, de cara torcida para você e para mim, de piadinhas, se isso te incomoda e te faz parar, imagine quando a perseguição chegar. Imagine quando chegar o tempo onde eu e você estaremos passando ali pela prova, pelo fogo mesmo. Os que forem nominais não vão aguentar. Quem for crente nominal não vai aguentar. E essa semana, enquanto eu estudava essa palavra, eu já falei até de púlpito aqui. Eu falei, Senhor, eu não sei se eu vou aguentar quando chegar essa dor, essa perseguição. Será que eu vou aguentar, Senhor? Só, irmãos, que eu me enchi de coragem essa semana. Porque eu estava ouvindo uma pregação e o pregador falou assim, Deus vai dar uma força tão extraordinária para quem é crente. Deus vai te encher de uma força tão extraordinária que você vai enfrentar e dizer, pode me levar. Pode me torturar, pode maniatar, mas eu não vou negar o nome do Senhor. É essa fé que nós precisamos regar dentro de nós. É essa fé, e eu entendi que essa força não vem de nós, irmãos, eu já sei disso. Mas as pessoas que foram perseguidas no passado eram igual eu e você. Não tinha diferença nenhuma. Todos têm medo de perseguição. Todo mundo não quer situação desconfortável. Ninguém quer sofrer, ninguém quer ser preso, ninguém quer ser torturado, ninguém quer ser caluniado, ninguém quer ser decapitado. Mas se tiver que passar, vai passar. Muito tempo eu falei que a igreja não ia passar pelo arrebatamento e não ia passar pela tribulação. Eu falei isso muito tempo. Mas, irmãos, cada vez que eu estou estudando a palavra, eu estou percebendo que a igreja vai passar sim. Porque os mártires do passado passaram pela prova de fogo. Deus vai vir com força para nos tirar. É justamente, Jesus vai voltar, é quando nós estiver ali sangrando. Quando o apóstolo Paulo fala, vocês ainda não resistiram até o sangue. É quando a igreja estiver batalhando.
e o mundo estiver olhando o espetáculo, olhar para nós e dizer assim: esses aí são crente. Esses aí são crente. Mas não por causa de holofotes, irmãos. Porque naquele dia você não vai nem lembrar de holofote. Você vai querer alívio da dor. E esse alívio da dor você e eu só vamos ter quando nós estiver onde? Na glória. Quando nós chegar na glória, estiver com o nosso Senhor. Aleluia. Então eu vou pular um pouco aqui o esboço, irmão, que eu dei uma acelerada aqui e mudei coisas. Deus que sabe. Aleluia. Então, meus irmãos, eu fico pensando nisso. Quando nós ainda ficamos cheio de mimimi por causa que estão me perseguindo e não sei o que mais, e você para de falar do Senhor. Jovem, para de andar com Bíblia, porque hoje eu não vejo mais quase nenhum jovem andando com Bíblia. Lá em casa mesmo eu tenho que dizer: leve a Bíblia. Que saibam que você é crente. Mas não precisa isso. Precisa. Precisa, que é nas pequenas coisas que você denuncia se você nega Jesus ou não. Mesmo você tendo um celular para ler. Leve a Bíblia. Honre o nome do Senhor. Mesmo que você leia no telão aqui, mesmo que você leia no celular. Nós precisamos. Eu tenho a impressão, como eu ia dizendo, que quando a gente muitas vezes fica com esse mimimi, é porque a gente ainda está com o pé muito no mundo. A gente está querendo ainda muito ser aceito por a rodinha dos escarnecedores. A gente ainda está querendo muito o aplauso deles. Amado, esse tempo de querer aplauso de de pessoas que riem porque você está negando Cristo. Que você é igual a nós, você é um crente diferente. Seja um crente diferente no testemunho de não negar a Cristo, mas não um crente diferente, descolado, negando ao Senhor. E um dos sinais, irmãos, que nós temos pregado aqui, da volta de Cristo, é o povo judeu também se convertendo. Eu vi uns vídeos esses dias, e eu falei: gente, mas eu achava que era tão difícil pregar para o judeu, mas está tão, vídeos de pessoas pregando. Você crê em Jesus Cristo? O que é que você acha? E muito judeu, fala assim: eu não conheço, eu não leio a Bíblia. E aí ele vai falando, e teve outros que falou que reconhece que Jesus é Yeshua, que Jesus é o Messias, e algo assim que eu me emocionei, irmãos. E tá se convertendo muito judeu agora, porque um dos sinais, o judeu voltando para a sua terra, e o povo também voltando para Cristo. E aí, queridos, eu peguei um testemunho, de um judeu, que o nome dele é Neriav Arabov. Neriav Arabov. Esse judeu aqui, o testemunho dele tem na internet. Inclusive eu peguei da internet, porque eu vi falando de judeus que voltavam, judeus, e eu falei: eu vou ver um testemunho escrito de alguém. E aí eu achei desse aqui, de Neriav Arabov, um judeu que ele nasceu na antiga União Soviética também. E aí com 17 anos ele fugiu do regime comunista. Fugiu de lá, com a família deles. Tem todos os detalhes lá, eu vou resumir aqui. E aí ele conta que eles vieram para Israel. E quando ele chegou em Israel, ele ficou apaixonado. Ele falou: como a minha terra, como o povo aqui é gentil, como aqui é bom, como aqui é uma terra abençoada. Ele falou: nunca mais eu vou ser chamado aqui de judeu sujo, como eu era chamado lá na antiga União Soviética, onde eu morava. E aí como ele chegou com 17 anos, ele prestou serviço militar, e aí ele arrumou um trabalho em Tel Aviv, que hoje é a capital de Israel. Para muitos, geograficamente, Tel Aviv é a capital de Israel, mas o judeu considera Jerusalém a capital, e não tem essa. Jerusalém é a capital e acabou, Então, o que acontece? Aí ele fala que ali trabalhando, ele deu de cara com um russo, uma pessoa conhecida dele. E esse rapaz foi quem falou para ele: olha, você sabia que o Messias que é falado nas Escrituras é Jesus Cristo, é Yeshua?
E aí ele disse que ficou chocado com isso. Ficou chocado. Ele falou, puxa, que tipo de judeu sou eu? Eu uso quipá, eu sei todas as rezas, né, que eles fazem, todos os trâmites, ir na sinagoga e tudo mais. E como é que eu não sabia disso? Aí ele disse que se sentiu envergonhado daquele estrangeiro saber mais do que ele a respeito de Deus. E ele começou a se dedicar na leitura da palavra. E ele começou a orar. E ele começou a orar, não, ler a Bíblia. Ler a Bíblia, e aí ele diz, né, tem algo aqui bem interessante que eu marquei aqui, que ele fala que quando ele estava lendo a Bíblia, o coração dele se encheu, né, se derreteu. Ele fala, quando li a Bíblia, meu coração se derreteu, e eu percebi que era um pecador, indigno da graça e da bondade de Deus, e que era eu quem estava enganado e não meu amigo. E aí, meus irmãos, ele pediu um sinal a Deus, né? Tinha algo dentro dele, ele não diz o que é, tinha algo que precisava mudar dentro dele. E ele pediu um sinal a Deus. E aí Jesus, né, se revelou, Deus mostrou para ele dentro das Escrituras, e ele ficou encantado com aquilo. E aí eu lendo esse testemunho, eu fiquei pensando, a gente está tão acostumado com a palavra que a gente não consegue mais enxergar as promessas de Deus. A gente não consegue mais enxergar o que Deus está revelando na Bíblia. Ele disse que cada revelação para ele, o coração dele se enchia. E aí ele pediu outra revelação, outro sinal, e o Senhor respondeu para ele a verdade sobre aquele assunto. E aí ele diz aqui, ó, eu caí de joelhos e orei diretamente a Deus pela primeira vez na minha vida. E eu disse, Deus, perdoe-me pela minha incredulidade. Eu quero ser teu. Você é o meu Deus. Amém, meus queridos? E eu lembrei, eu falei, puxa vida, como parece com o meu testemunho quando eu me rendi dentro da minha casa. Eu disse as mesmas palavras para Deus, que eu queria ser dele e nunca mais sair da presença dele. E aí, meus queridos, já chegando aqui no final, falando sobre a volta de Jesus, a pergunta para nós hoje é, como, então, diante desse quadro, sabendo que é inevitável essa volta, sabendo que é inevitável acontecer as coisas que estão para acontecer, como se preparar para a vinda de Cristo? Como se preparar? A primeira coisa está em 2 Pedro 3, aqui mesmo, onde nós estamos, no versículo 11, depois você vai ler o 12 e o 14. Abandone o pecado. Primeira coisa para se preparar, abandone o pecado. Vamos ler aí, ó, no versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Versículo 14. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Amém? Abandone o pecado. A Bíblia está dizendo como abandonar. Ele fala, apressando-vos para a vinda do Senhor. Como é que eu posso me apressar para a vinda do Senhor? Continuando, me santificando. E a gente se santifica não é porque tem que se santificar para ser salvo. Nós nos santificamos porque nós somos salvos. O salvo se santifica. O salvo tem prazer em buscar o que é correto. O salvo tem prazer em se alimentar da palavra. Mesmo em fraqueza, o salvo, ele tem prazer em fugir do pecado. Quando Deus fala para ele, está errado. Ele tem prazer de escutar e de obedecer à voz do Senhor. Então a primeira coisa que eu devo fazer para me preparar para a vinda do Senhor, para a segunda vinda, é fugir do pecado. Segunda coisa, tenha esperança. A Bíblia fala o quê? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. A esperança é um desses três. Tenha esperança. Cristo é a nossa esperança. Mas olha o que aqui diz 1 Tessalonicenses 5,8. Volte um pouco aí.
1 Tessalonicenses 5:8. O que é que está escrito lá? Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Tenha esperança, irmãos. Porque o capacete é considerado esperança da salvação. Guarde a sua mente. Guarde a sua mente. O capacete não é para proteger a mente. Satanás está ganhando terreno nas nossas vidas. Muitos de nós estamos saindo da presença do Senhor porque não estamos guardando a mente. É na mente onde tudo começa. É ali que está o segredo de tudo. É os pensamentos. Se você não vigiar, se eu e você não levar os nossos pensamentos cativos a Deus, é derrota na nossa vida. Então tenha esperança. Espere com paciência, tenha esperança. E a última coisa, encoraje os outros. Encoraje os seus irmãos. Hebreus 10, 25. Mais para frente um pouco. E considerando-vos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vê que se aproxima aquele dia. Então aqui, o que é que Pedro está dizendo? Encoraje os outros. Encoraje quem está desanimado. Não deixe de vir, encoraje quem não está vindo. Sem censura, sem julgamento. Se fortaleça, encoraje o outro a amar. Quando você vê alguém dizendo, eu não vou mais também fazer isso por fulano, eu não vou mais também fazer isso e aquilo porque não fazem por mim. Diga, não, meu irmão, estimule seu irmão ao amor. Não, meu irmão, não, minha irmã, está errado. Não é desse jeito. Continue amando, porque Cristo deixou exemplo para nós. O amor pode se esfriar de muitos, mas não esteja você e eu no meio desses muitos. Continue fazendo a sua parte, estimule o outro. Quando você vê alguém caindo, não se compraza nisso, ajude o outro. Vá atrás daquele que está caindo. Por isso, meus amados, para fechar aqui, permanece para nós a pergunta: como você está se preparando para a vinda de Cristo? Amém? Agora é com você. Agora é comigo. É uma análise, uma autoanálise, uma reflexão profunda. É a coragem que Noé teve de se colocar nesse mundo e falar para o Senhor. Quando você diz, eu creio em Deus, eu vou perseverar em Deus, eu vou fugir do pecado, o Senhor está dizendo, seja bem-vindo, vamos andar na contramão comigo, vamos seguir esse barco contrário, vamos subir a correnteza, porque já os peixes só estão descendo, né? Tem peixe descendo, mas nós somos aqueles peixes que sobem, não aqueles que descem e ficam mortos lá embaixo, pelas batidas das pedras e da correnteza, mas aqueles que insistem subindo contra a maré. Vamos na contramão.